E aí, pessoal? Meu nome é Beto e sou caminhoneiro há quase 15 anos. Dessas estradas a gente vê de tudo. Mas o que eu vou contar aconteceu em 2017 e até hoje me tira o sono. Eu estava numa daquelas viagens longas, de madrugada, cortando o sertão nordestino, ali pela Bahia, rumo a Pernambuco. Acho que estava levando eletrodomésticos. Não lembro direito. O que eu lembro é que era um breu total. Aquelas estradas que você só tem o farol do bruto para te guiar. E os meus faróis... Eles estavam meio fracos na época. Sempre adiava o conserto, sabe? Geralmente a gente nem nota tanto, mas naquela noite, quase sem carro na pista, era gritante. Lembro de forçar a vista a cada poucos minutos para tentar enxergar a estrada lá na frente. Aquilo por si só já era um filme de terror. Pensei em encostar umas horas e esperar o sol nascer, mas não queria perder tempo. Eu precisava muito da grana na época, então continuei. Pensei, é quase uma reta, vai dar tudo certo. Devia ser 1 hora antes do sol raiar quando vi algo se aproximando rápido lá na distância. Preocupado em atropelar algum bicho, uma vaca, uma capivara, sei lá, pisei no freio com tudo. Meu caminhão cantou pneu e quando parou, eu vi o que era. Um carro com o pisca-alerta ligado. O estranho é que ele estava bem no meio da estrada, literalmente em cima da faixa dupla. E o mais bizarro, a porta do passageiro estava escancarada. Meu caminhão parou tipo a uns 30 centímetros de bater, não querendo me gabar, mas sou um cara bem destemido e já resolvi umas tretas em bar por aí. Por isso não fiquei assustado quando vi o carro. Fiquei mais curioso, na verdade. Pensei que talvez alguém precisasse de ajuda, uma bateria descarregada, algo assim. Dei ré na carreta e encostei. Pensei em jogar uns triângulos na pista, mas desisti. Não tinha visto um único carro além daquele na estrada. Desci do caminhão e fui em direção ao carro. Era uma noite quente e parada. Lembro de pensar como era estranho não ter quase vento nenhum. E o silêncio, meu Deus, era um silêncio que parecia engolir todo o sertão. O clique-clique fraco do pisca-alerta era o único som. Cheguei mais perto. Lembro com clareza. Era um Ford Ka vermelho, novinho. Aproximei-me com cautela. Como eu disse, a porta do passageiro estava escancarada. Dei a volta no carro e parei. Estava completamente vazio. Fiz questão de checar, viu? Olhei no banco de trás. Em todo lugar onde alguém pudesse estar deitado. Não tinha literalmente ninguém lá dentro. De repente, a situação não parecia mais tão clara. Eu esperava alguém pedindo ajuda. Talvez até alguém que tivesse tirado um cochilo num lugar bem esquisito. Mas isso? Um carro vazio? Lancei alguns olhares por cima do ombro, sentindo um desconforto crescente. Fiquei virando a cabeça para todo lado. Parecia que alguém ia pular em cima de mim. O problema é que estava tão escuro que eu não conseguia ver muito além do que os faróis do meu caminhão iluminavam. Era arrepiante. Esperei mais um pouco, pensando em voltar para o meu caminhão e esquecer essa história toda. Mas alguém estava lá fora, em algum lugar. Contra meu bom senso, decidi continuar investigando. Olhei dentro do carro, mas tudo parecia normal. A chave estava até na ignição, embora o motor estivesse desligado. Saí do carro e fui até o porta-malas. Não custa nada dar uma olhada, pensei. Tentei abrir, mas não cedia. Trancado. Peguei a chave da ignição e destranquei. Mesmo assim, a porcaria não abria. Estava emperrado por dentro de algum jeito. Abri a porta de trás e tentei acessar o porta-malas pelo banco de trás. Para minha surpresa, abriu mesmo. Lá dentro, havia 3 sacos de lixo amassados e uma corda que estava amarrando o porta-malas. Lembro de dar mais uma olhada por cima do ombro antes de estender a mão. A barra estava limpa. Eu devia estar a uns 15 centímetros de um dos sacos quando o tiro mais alto que já ouvi na vida ecoou pela noite. Bati a cabeça no teto do carro de susto. Nem pensei, joguei as chaves no banco da frente e saí do carro o mais rápido que pude. Enquanto eu subia no meu caminhão, ouvi uma voz rouca e arrastada gritando lá na distância. Ele berrava, "Ei!" várias vezes, e a voz parecia se aproximar rápido. Eu me joguei na cabine do bruto e liguei. Engatei a marcha o mais rápido que pude. Lembro de xingar um monte de vezes porque o motor falhou no começo. E foi aí que eu vi.
Enquanto meu caminhão começava a arrancar, vi uma pessoa parada na tampa do porta-malas do carro. Era um cara baixo, parrudo, com cabelo ruivo. Usava macacão e botas até a canela. Na mão esquerda segurava uma pá pequena, mas na direita ele tinha uma espingarda de caça antiga. Nossos olhos se cruzaram por alguns segundos enquanto meu caminhão passava por ele. Ele não se moveu. Lembro que ele não parecia louco nem nada. Tinha um olhar de preocupação no rosto. Enquanto eu passava, ele largou a pá e começou a acenar com as mãos. Ele gritou, "Espera", algumas vezes, mas eu não ia ficar ali mais um segundo. Enquanto eu me afastava, observei pelo retrovisor. Ele correu atrás do meu caminhão por alguns segundos antes de voltar correndo para o carro dele. Tava claro que ele queria que eu parasse, mas não tinha a menor chance de eu fazer isso. Meti o pé, forçando a carreta muito mais do que devia. Dirigi por uns 5 minutos e comecei a achar que estava livre. Mas então vi faróis se aproximando rápido atrás de mim. Lembro de sentir mais medo do que senti em toda a minha vida. Liguei para a polícia e contei o que tinha acontecido, da melhor forma que pude. Foi quando o carro encostou na minha traseira. Começou a buzinar feito louco. Eu honestamente não sabia o que fazer. Então continuei dirigindo, rezando para Deus ele não tentar atirar em mim. Depois de uns 15 minutos disso, ele me cortou e pisou no freio, me obrigando a diminuir. Eu estava quase batendo nele quando, finalmente, umas luzes de polícia piscaram lá na frente. O Ford Ka desviou para a direita e acelerou para o sertão, sumindo de vista. Encostei e esperei o policial chegar. Contei para ele, frenético, o que tinha acontecido. Mas o policial, um inútil, decidiu pegar meu depoimento em vez de ir atrás do cara. Fiquei muito puto com isso. Falei umas 2 vezes para ele que provavelmente conseguiria pegar o cara se fosse agora. O policial me disse para não me preocupar, que eles fariam uma busca completa assim que o reforço chegasse. Ele me mandou seguir viagem e disse que me ligariam se tivessem alguma novidade. Nunca ligaram. Nenhum dos meus colegas de trabalho tem uma história tão louca quanto essa. E eu já contei essa 1 milhão de vezes. Eu sei o que vocês provavelmente estão pensando. Aquele cara estava definitivamente enterrando corpos. Mas isso não explica por que ele tinha uma pá tão pequena ou por que tentou me seguir. Os sacos no porta-malas também eram pequenos demais para isso. Embora alguns dos meus colegas achem que ele pode ter feito uns desmembramentos, sabe? E, pela minha própria sanidade, prefiro pensar que ele estava enterrando algum tipo de animal diferente. Talvez eutanasiando um cachorro doente ou cobras perigosas. Eu realmente não tenho ideia. De qualquer forma, nunca mais me senti totalmente confortável dirigindo pelo sertão tarde da noite depois dessa experiência. E você? Já passou por algo assim? Inexplicável, nessas estradas afora? Tem alguma história que te fez olhar de outra forma para a escuridão da noite? Eu vejo muito vídeo por aí hoje em dia, de caminhoneiro documentando o dia a dia, dando dica e tal. Eu, que tô na parte mais jovem da profissão, toda vez que abro o TikTok ou o YouTube Shorts, é só o que aparece. Não vou entrar em detalhes, mas precisei largar uma faculdade bem top por motivos pessoais, e sempre me dizem que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Mas para ser sincero, não é um trabalho ruim não. Tô fazendo entregas há mais de 2 anos. Claro, a parte mais puxada são as longas horas na estrada. E o isolamento. Você nunca consegue imaginar como ele te afeta de verdade sem passar por isso. Meu único conselho seria: faça as pazes com os seus demônios internos, porque eles vão te comer vivo nas horas solitárias. Foi o que aconteceu comigo. Enfim, isso aconteceu comigo uns 3 meses depois de começar a trabalhar na minha primeira empresa. Eu era praticamente um novato nessa vida. Tava dirigindo do sul de Minas Gerais para Sorocaba, em São Paulo. Umas 12 horas de viagem. 12 horas de volante podem não parecer muito, mas pensa que eu tinha acabado de fazer uma viagem de 8 horas antes. Queria terminar as entregas o mais rápido possível, então decidi dirigir durante a noite. Chegaria em Sorocaba pouco antes das 3 da manhã. As coisas estavam indo bem. Não tinha quase carro nenhum na estrada, então consegui acelerar um pouco mais que o normal. Mais ou menos na metade do caminho, lembro de esticar a mão para o console central para pegar um energético, mas não tinha nenhum. Claro, eu tinha esquecido de reabastecer meu caminhão depois da entrega anterior. Bati no painel algumas vezes, resmungando, sabendo que teria que parar em algum lugar.
Não tinha nada que eu odiasse mais do que fazer paradas durante minhas viagens. Pode ser que eu seja diferente, mas sempre fico exponencialmente mais cansado quando meu veículo está parado, mesmo que seja por 20 segundos. Depois de olhar o GPS, vi que não tinha escolha. Ou eu dormia na estrada, ou parava para pegar um energético. Na minha cabeça, as duas opções eram quase a mesma coisa. Relutante, encostei no primeiro posto que vi. Eu não tinha a menor ideia de onde eu estava. Provavelmente em algum lugar de Goiás, nessa altura. Tarde demais. Percebi que aquilo não era um posto de serviço. Parecia um posto de gasolina abandonado e uma loja de conveniência que tinha sido adaptada para outra coisa. De qualquer forma, parecia ter outra lojinha um pouco mais para frente. Então pensei em ir para lá se nada desse certo aqui. Estacionei o caminhão e fui em direção à primeira loja de conveniência. Para ser bem sincero, eu esperava uma de duas coisas. Ou o lugar estaria aberto, ou a porta estaria trancada. Você pode imaginar minha surpresa quando a porta se abriu para uma loja completamente escura. Olhei em volta, esperando ter sorte e encontrar uma bebida ou um lanche esquecido. Bem na hora que eu ia dar meia volta, meus olhos se ajustaram à escuridão e eu vi um brilho fraco vindo do canto da sala. Fui até lá e o brilho vinha de uma espécie de despensa nos fundos. A curiosidade falou mais alto e eu abri a porta devagar. Para minha surpresa, havia uma geladeira ligada contra a parede. Abri a porta ansiosamente, mas não encontrei nada. Literalmente nada. As prateleiras tinham sido removidas, como se o aparelho tivesse sido completamente desmontado. Enquanto eu fechava a porta, tive 90% de certeza de que ouvi um barulho seco vindo da sala principal, como algo caindo no chão. Gelei por uns bons 10 segundos. Será que eu tinha imaginado? Impossível. Caminhei de volta para a sala principal em silêncio e olhei em volta. Nada. Uma parte de mim queria continuar investigando, mas eu não tinha tempo para aquilo. Saí pela porta de entrada e praticamente corri para a outra loja. Graças a Deus estava aberta. Paguei minha bebida e voltei para o meu caminhão. Algo naquela parada toda parecia errado. Eu precisava voltar para a estrada o mais rápido possível. Dei uma última olhada na loja abandonada e notei que a porta estava agora aberta. Eu tinha certeza absoluta que tinha fechado ela atrás de mim. Mas não era meu trabalho descobrir o que estava acontecendo ali. Então liguei o motor e voltei com meu caminhão para a rodovia. A cafeína começou a fazer efeito e me tirou daquele torpor de cansaço bem rápido. Minha mente começou a divagar, e eu comecei a pensar em como tudo aquilo tinha sido bizarro. Acho que um invasor ou um prédio abandonado não era a coisa mais estranha do mundo, mas meu cérebro não conseguia explicar aquela geladeira. Não importava a teoria que eu pensava. Tentei esquecer e continuei dirigindo. Foi então que comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Eu observava pelo retrovisor enquanto a cortina parecia ondular e se mover, mesmo sem o ar-condicionado ligado. Pensei o pior: tinha alguém no meu caminhão. Eu não tinha nenhuma arma comigo nem nada, então discretamente digitei o número da delegacia de polícia mais próxima no meu celular. A viagem até lá foram os 20 minutos mais tensos e aterrorizantes da minha vida. Eu continuava imaginando aquela pessoa estendendo a mão para me agarrar ou tentando fazer meu caminhão bater. Finalmente, me aproximei da delegacia. Parei o caminhão o mais perto que pude e praticamente corri para dentro. Em segundos, meu caminhão estava cercado pela polícia. E depois que eu abri a parte de trás, o que eu vi vai ficar comigo para sempre. A polícia tirou 3 pessoas com aparência de moradores de rua, 2 homens e uma mulher. Eles usavam trapos e estavam enrolados em cobertores com uma aparência nojenta. Um dos homens estava armado com 2 canivetes. Todos os 3 se recusaram a falar, mas me encaravam de forma ameaçadora enquanto eram algemados. Não tenho ideia do que eles queriam. Acho que nunca vou saber. Meu nome é Kevin, e eu sou caminhoneiro para várias empresas há uns 15 anos. As coisas se tornaram bem rotineiras a essa altura. Pegar as cargas, conferir tudo direitinho e entregar conforme as instruções. A gente não ganha por hora, então a eficiência é a coisa mais importante nesse tipo de trabalho. Para alguém como eu, que faz isso desde sempre,
Gosto de pensar que consigo superar todos esses jovens que estão pegando as vagas. Mas isso nem sempre é bom. Geralmente, eu me esforço ao limite quando se trata de funcionar com quase nenhum sono. 4 anos atrás, eu trabalhava para um depósito que ficava no interior do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul tem umas estradas bem planas em certas regiões, o que facilita um pouco para o caminhoneiro. Mas isso também significava que pular algumas horas de sono poderia ser a diferença entre manter o emprego e ser mandado embora. Era uma terça-feira fria de maio. O começo da semana significava que mais cargas precisavam ser despachadas, o que significava mais trabalho para mim. Eu queria resolver tudo de uma vez, então planejei minha rota para Santa Catarina de acordo, sem parar nenhuma vez para dormir. Peguei a estrada algumas horas depois do almoço, esperando chegar ao meu destino bem cedo na manhã seguinte. Forcei o caminhão o máximo possível, talvez um pouco acima do limite de velocidade. Estava ficando tarde, e lembro de esfregar as crostas das minhas pálpebras enquanto o relógio passava da meia-noite. Eu estava tendo dificuldade em manter os olhos abertos, mas faltava apenas 1 hora de viagem. Então cerrei os dentes e continuei. Meu amigo Tristão, que também era caminhoneiro, me apresentou aos sais de cheiro quando eu comecei. Se você não sabe, sais de cheiro são tipo uns cristais num potinho. Uma cheirada e você está completamente acordado. Mas tinha que ter cuidado. Tristão me disse que usar demais seguidamente poderia ser perigoso. Eles queimam um pouco o nariz, mas sempre que eu precisava de um gás, pegava os sais de cheiro primeiro. Essa foi uma dessas vezes. Dei uma cheirada forte e joguei a cabeça para trás, meus reflexos assumindo o controle. Senti a adrenalina percorrer meu corpo e esperava que a sensação durasse o resto da viagem. Meia hora se passou e eu estava realmente lutando. Eu me senti começando a cochilar e a buzinada do meu caminhão saindo para o acostamento me despertou de repente. Isso estava ficando perigoso, pensei. Eu tinha que parar. Eu estava completamente sozinho na rodovia, mas não havia lugar para encostar. Era só mata dos dois lados. Diminuí a velocidade do caminhão, procurando desesperadamente um lugar para parar. Nessa velocidade baixa, meus faróis atravessaram a escuridão e eu pude ver muito mais. Enquanto olhava em volta, vi algo que me deixou confuso. Havia um vestido roxo jogado no meio da estrada. Que diabos é isso? Pensei, esfregando os olhos. Estava alucinando. Pisquei umas 6 vezes só para ter certeza de que não estava ficando louco. Era real. Aproximei-me do vestido com meu caminhão e fiquei olhando enquanto passava. Em retrospecto, isso deveria ter sido um sinal de alerta maior. Mas acho que eu estava exausto demais para processar o que estava acontecendo. Cerca de 200 metros adiante passei por um par de sapatos. Agora eu estava começando a surtar. O que estava acontecendo? Passei pelos sapatos, rezando para Deus que logo houvesse um lugar para encostar. Meu velho pai, Davi, era um cara super religioso. Então eu agarrei o velho crucifixo dele e esperei que ele me ajudasse. Um pouco mais adiante na estrada, vi um monte de outras roupas aleatórias. Algumas pareciam roupas de criança pequena. Dessa vez, parei o caminhão. O pânico começou a tomar conta. Tinha algo muito, muito errado. Sentei no banco do motorista com o caminhão parado. Eu estava esperando que algo acontecesse, mas nunca aconteceu. Então fiz o que meus instintos me disseram para fazer. Saí do caminhão e fui inspecionar as roupas. Ainda lembro da sensação do ar frio da manhã perfurando minha pele, o que definitivamente ajudou na minha exaustão. Aproximei-me da pilha o mais cautelosamente possível. Eram, de fato, roupas de criança. Parecia que havia peças de menino e de menina na pilha. Olhei em volta para a mata, mas não conseguia ver quase nada na escuridão. Eu estava com a cabeça virada para todos os lados, preocupado que fosse algum tipo de armadilha. Decidi que não era meu problema descobrir o que estava acontecendo, então voltei para o meu caminhão. Naquele exato momento, ouvi um estalido vindo da esquerda. Virei-me bruscamente tentando ver o que estava lá. Fiquei ali, esperando ouvir outro som. Depois de uns 30 segundos, houve outro estalido, mas dessa vez do lado oposto da estrada. Meus instintos de sobrevivência entraram em ação e eu corri para o caminhão. Saltei para o banco da frente, mas bem antes de bater a porta, ouvi um grito de criança ecoar. Congelei, meu coração parecendo sair do peito.
Eu estava numa encruzilhada. Não ia brigar com umas pessoas aleatórias numa mata escura como o breu, mas também não podia abandonar umas crianças indefesas. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, outro grito de criança, quase idêntico, ecoou. Sem pensar, liguei o caminhão e apontei o nariz para o ponto na mata de onde ouvi o barulho. Meus faróis iluminaram uns 30 metros mata adentro. Havia 3 ou 4 pessoas, uma delas segurando um alto-falante enorme. Eles se esconderam atrás de algumas árvores quando meu caminhão os iluminou, mas eu os expus por tempo suficiente para perceber o que estavam fazendo. Eles se esconderam da luz antes que eu pudesse realmente distinguir quaisquer características, mas juro pela alma do meu velho pai Davi, eles estavam segurando um alto-falante, tentando me atrair para a mata com um grito de criança falso. Eu estava em choque. Apenas fiquei ali parado, olhando para as árvores atrás das quais aquelas pessoas tinham acabado de se esconder. Estendi a mão para o meu telefone para ligar para a polícia, mas antes que eu terminasse de discar, ouvi um baque na carroceria do caminhão. Alguém tinha jogado algo da outra direção. Eu estava acabado. Virei-me para a estrada e pisei no acelerador. Enquanto eu disparava, consegui distinguir uma pessoa do outro lado da estrada. Ele gritou algo que eu não entendi antes de lançar algo no caminhão que rachou o vidro da janela do meu passageiro. Dirigi a última hora em silêncio. Eu estava assustado demais para processar o que tinha acabado de acontecer, mas de jeito nenhum eu ia parar para dormir naquela mata. Completei minha entrega e depois desmaiei. Devo ter dormido umas 10 horas seguidas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia, que me disse que investigariam aquela mata e me dariam qualquer atualização. Pensei em tudo e em como fui estúpido por sair do meu caminhão. Eu deveria ter cuidado da minha própria vida, mas a ideia de algumas crianças sendo sequestradas ou pior, era demais para eu ignorar. Até hoje, ainda não faço ideia do que aquelas pessoas estavam tentando fazer. Não sei por que não me atacaram quando tiveram a chance, ou o que planejavam fazer comigo se eu corresse para a mata atrás dos gritos das crianças. Em todos os meus anos como caminhoneiro, nada jamais chegou perto de ser tão estranho ou aterrorizante quanto essa experiência. Já se pegou questionando o que é real depois de uma situação inusitada na estrada? Compartilha com a gente nos comentários. Sua experiência pode ser a próxima.